Entrevista aqui na Jovem Pan, já está conosco aqui conectado em vídeo o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, que desde já agradeço a gentileza de conversar conosco. Ministro, muito boa noite. Eu farei uma primeira pergunta daqui a pouco e na sequência está conosco o Augusto Nunes e o José Maria Trindade, que podem fazer as perguntas em seguida para o senhor. Muito boa noite. Boa noite, Silvio. Um prazer estar aqui no Pingo dos Is. Tudo bem. Ministro, além de Controladoria Geral da União, a pasta do senhor também carrega a palavra transparência, né? É intitulado o Ministério também da Transparência. O que a Controladoria Geral da União pode contribuir neste momento? O que tem sido feito nessa guerra, né, nesse combate ao coronavírus, por exemplo, em relação a dar alguma segurança a contratações públicas? E também aproveito e estendo aqui a minha questão, se alguma exigência foi relativizada por se tratar de uma questão muito emergencial aqui no nosso país? Bem, Silvio, mais uma vez, boa tarde, né? Quase boa noite já. Realmente a CGU ela tem um trabalho muito grande em algumas áreas, alguns focos. Nossa área é auditoria, a primeira. A gente procura fazer auditoria nos gastos públicos para dar um retorno de informação ao gestor para que ele possa tomar a melhor decisão possível. Nós trabalhamos com combate à corrupção, com a parte correcional de responsabilização de pessoas físicas e jurídicas, com transparência e a parte de combate e prevenção da corrupção, né? Dentro dessas missões aí, a gente assumiu um papel junto às contratações. A gente vem fazendo um trabalho de levantamento de riscos dessas contratações, buscando trazer mais segurança para os gestores. Nós soltamos a Lei 13.979, foi o primeiro um projeto de lei que foi convertido em lei, e posteriormente a MP 926, que trouxe uma série de medidas relativizadas em relação à contratação. Então, a gente trouxe autorização para que as licitações fossem feitas por dispensa, visto que a duração de uma licitação no país, em média, é em torno de 90 dias. Nós não tínhamos 90 dias para fazer uma licitação, então tivemos que fazer essas licitações por dispensa e diversas outras pequenas mudanças, né, para tornar esse processo mais célere, para tentar fazer com que nesse momento em que todo mundo busca os mesmos produtos, a gente consiga se comportar mais próximo à iniciativa privada, com a finalidade de a gente conseguir comprar tanto equipamentos de proteção individual como respiradores e outros itens, de forma mais célere e mais simples. É claro que isso aumenta o risco, mas a gente tem procurado trabalhar tanto com riscos operacionais como com riscos de fraude à corrupção, tentando evitar aí que o governo não tenha mais um problema, além dessa crise toda, um problema de corrupção nesses casos. Perfeito, ministro. Vou passar então aqui a palavra para o José Maria Trindade, direto de Brasília. Tem uma pergunta para o senhor. Salve, ministro, muito boa noite, prazer em falar com o senhor. Ministro, nós estamos vivendo um momento especial. Um momento assim exige também um posicionamento diferenciado e excepcional do governo. Eu sei, por exemplo, que há dificuldades de funcionários públicos de fazerem contratações, por exemplo, de compra. Máscaras que custavam 4 centavos estão sendo ofertadas no mercado agora por R$14, ou seja, o servidor público tem dificuldades para comprar. E é da sua palavra, quer dizer, o senhor que colocou a medida provisória, que está sendo questionada, de mudando os prazos, né, de atendimento dos funcionários públicos para pedidos de informação com base na lei de transparência. Ministro, há um exagero do governo ou o senhor acha que havia mesmo a necessidade de tomar essa decisão? Bem, nós editamos uma medida técnica e temos certeza da necessidade. Eu acho que até os críticos têm certeza dessa necessidade. Eu acho que ocorreu alguns mal-entendidos. Basicamente, o que a gente colocou na medida provisória é o seguinte: hoje nós temos um prazo de 20 dias quando um cidadão pede uma informação ao governo e depois mais 10 dias que podem ser prorrogados, chegando aí a 30 dias. Para duas situações, hoje nós temos muitos servidores trabalhando em casa. Então, a primeira coisa que a medida provisória trazia era o seguinte: se todos os servidores de um órgão estiverem trabalhando em casa, e a ordem é o isolamento, e para
para que a resposta seja realizada, fosse necessário um acesso a um documento físico que estivesse lá no trabalho daquele servidor, nesse caso ele não precisaria responder, ele podia suspender a resposta para um prazo posterior. Esse era o primeiro caso, ou seja, esse prazo seria enquanto durasse essa situação que nós vivemos hoje de emergência. O segundo caso seria em órgãos que estão muito impactados. O Ministério da Saúde é a lei de acesso à informação é uma lei nacional. Então, se a gente fizer uma análise, prefeituras, estados que também estão muito envolvidos nas áreas de saúde, eles têm que continuar cumprindo esse prazo. Então, para esses casos, que que o órgão ou o servidor estivessem muito envolvidos, também poderia ser suspenso o prazo pelo período de duração da emergência. Eu acho que são casos viáveis, mas as pessoas, ocorreram muitas críticas que analisaram essa nossa decisão como uma relativização ou uma diminuição da transparência. A gente acata, houve uma liminar do STF suspendendo. As informações que eu tenho de levantamento é que exatamente esses órgãos que estão sobrecarregados estão atrasando as respostas. Hoje existe uma lei que determina que quem não responda com prazo seja sancionado. A gente tentou evitar que isso acontecesse, então o que nós vamos fazer a partir de agora é quem atrasar, nós vamos abrir um processo administrativo para responsabilizar o servidor. Perfeito. Augusto Nunes, sua pergunta, por favor. Eu só queria pedir licença ao nosso entrevistado para avisar que acabou de sair, estava tratando disso, acabou de sair a portaria do Conselho Federal de Medicina que libera o uso da hidroxicloroquina para casos leves, moderados e graves. Conselho Federal de Medicina. Depois a gente volta ao assunto, queria perguntar ao nosso ministro o seguinte: eu tenho a impressão, ministro, que depois da Lava Jato é preciso muita coragem para se meter num caso de corrupção. Eu sou um homem de boa fé. Eu digo, mas meu Deus, os caras, o Brasil ficou diferente, né? Agora prendem, punem, né? Antigamente nós tínhamos só pobre, preto e prostituta, né? Na cadeia, os 3 P's. Agora são 4, entraram os políticos, por exemplo. Eu estou enganado, eu sou muito ingênuo, o pessoal ainda continua tentando roubar. Como é que está o grau de corrupção nas altas esferas, aí, na visão do senhor? Olha, eu acho que a corrupção, independente da sanção, ela vai ocorrer sempre, né? O que a gente tem que levar essa corrupção são para casos ou para um nível aceitável. Países mais desenvolvidos, eles continuam tendo casos de corrupção, mesmo com sanções graves, e o que eles buscam fazer é aplicar sanções, ter mecanismos que detectem mais esses casos, e eles vão reduzindo. E aí essa redução torna a situação mais aceitável. Eu acho que a gente ultrapassou um pouco desse nível do aceitável, um pouco, não muito, nos últimos anos. Eu acho que realmente as medidas que foram adotadas, essas sanções intimidaram muitas pessoas, então eu acho que as pessoas hoje, para cometer um ato de corrupção, elas vão pensar mais. No âmbito do governo federal, eu faço questão de ressaltar aqui uma medida adotada, que eu acho que foi a medida mais importante de combate à corrupção que nós tomamos desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro, que foi quando ele soltou uma norma com critérios técnicos e também critérios éticos para a assunção de cargos no governo. Isso afastou muito a atuação de pessoas que não tinham um interesse voltado para o interesse público, né? A gente conseguiu selecionar melhor, nós temos uma equipe, tanto de ministros como de técnicos, muito mais técnica, com requisitos na área ética também sendo cumpridos, e eu acho que medidas como essas são medidas realmente que trazem atingem um objetivo muito importante para o governo, que é evitar a corrupção. Então, eu acho que teve uma redução, não só fruto da Lava Jato, que teve uma importância muito grande através das sanções que foram advindas dessa operação, mas também das medidas que estão sendo implementadas de integridade pelo governo, que eu tenho sentido que realmente tem dado um retorno muito grande, e já se passaram aí quase 1 ano e 4 meses de governo, que nós não temos casos de corrupção na alta cúpula.
Muito bem. Ministro, o senhor, a sua pasta, ela é acostumada e tem uma relação direta com prefeitos, né, de todo o nosso país. O senhor, aliás, é um auditor federal de finanças, né? É a sua área. A minha pergunta é a seguinte: ontem, aqui em Os Pingos nos Is, nós conversamos com um prefeito de uma cidade relativamente pequena, 30 mil habitantes aqui no interior do estado de São Paulo, em que ele enfrentou o governador do estado de São Paulo em relação ao isolamento, em relação a baixar as portas do comércio, mas eu acho que talvez não seja o único caso no país inteiro. A minha pergunta ao senhor é o seguinte: o que o senhor acha, o que o senhor sente do ponto de vista dos prefeitos, com base nessa sua relação direta, desse canal direto, União e municípios, até que ponto os prefeitos podem resistir às decisões dos governadores e até que ponto, do ponto de vista de finanças, essas prefeituras vão suportar uma quarentena tão longa, uma vez que muitas não têm um grande setor produtivo, não se ampara, por exemplo, e a sua economia é muito localizada, é muito dependente do dia a dia ali, como a gente diz, da mão para a boca. Sim, é muito importante a gente citar, houve uma ação da OAB, uma DPF, em relação ao governo federal, e na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele citou de forma muito clara que a saúde, hoje, a Constituição amarra como ela tem responsabilidade dos 3 poderes e que deveria ser respeitadas as decisões de governadores e prefeitos nessas medidas que estão sendo tomadas, principalmente as relativas à saúde, como aglomerações, abertura de comércio, né? Então, assim como o governo federal vem respeitando os estados, o governador também tem que respeitar os prefeitos, né? Eu acho que a gente tem que ter medidas nesse caso, medidas que sejam coerentes, assim. Eu não posso fechar uma cidade por causa de um caso ou de nenhum caso. Teve prefeito que fechou a cidade sem nenhum caso, teve estado que pode ter fechado em momentos errados. Eu acho que o que a gente tem que fazer é trabalhar todos para a gente tomar decisões baseadas em dados, né? A gente tem certeza que não só as coisas acontecem nos municípios brasileiros, a vida acontece dentro de um município, e se você conversar com qualquer empresário, pequeno empresário, essas pessoas todas estão passando por um momento terrível, né? Só elas sabem o que elas estão passando, são empresas quebrando, pessoas sendo demitidas. A gente vai ter que tomar medidas que sejam coerentes, que ao mesmo tempo que preservem a saúde das pessoas, elas também permitam que essas pessoas tenham o seu ganha-pão. O governo vem tentando ajudar, vem criando diversas medidas, como criou agora o auxílio de R$600, vem criando o auxílio para manutenção do emprego também. Então, a gente vem procurando ajudar para amenizar a situação de quem está lá na ponta, mas é uma situação bastante difícil, os prefeitos estão sentindo isso. Eu acho que a gente pode, quando os dados começam a ser apresentados, eles nos dão mais clareza. Nós tínhamos até 2, 3 dias atrás, eu não vi os dados hoje, menos de 400 municípios com casos confirmados de coronavírus. Tudo bem que esses 400 e poucos municípios, eles são municípios que concentram a maioria da população brasileira. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para não tomar medidas que que o remédio não nos traga um problema maior do que a própria vacina, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, mas eu tenho certeza que a gente está caminhando agora para uma coerência maior. As pessoas agora estão botando os pés no chão e eu tenho certeza que essa discussão sobre os locais que necessitam de um isolamento naquele momento e outros que precisam de um relaxamento, isso aí agora está se tornando uma maneira mais tranquila de se conversar, e o trabalho conjunto de União, estados e municípios vai fazer com que a gente chegue num consenso e numa decisão ótima para todos os brasileiros. Perfeito, ministro. Zé Maria Trindade tem aí uma última pergunta. Diga lá, Zé. Pois é, ministro, neste momento uma liberação de recursos, assim, vamos dizer, de uma maneira muito mais prática. Está sendo votado o orçamento de guerra no Congresso Nacional, permitindo maior movimentação, e também, né, até a liberação aí de 98 bilhões através desses salários emergenciais. O senhor, o lema é o seguinte: onde há o dinheiro público, há também
o acompanhamento e a investigação do poder público. Existem algumas medidas especiais, ministro, para acompanhar esse processo e a liberação desses recursos durante a pandemia? Alguma estrutura especial? Sim. Bem, as medidas que a gente adotou foram as seguintes. Primeiro, em relação como a maioria das compras foram centralizadas no Ministério da Saúde, nós botamos nossa equipe que já fiscaliza o Ministério da Saúde para levantar os riscos dessas licitações. Isso em relação às licitações, elas estão ocorrendo. Ao mesmo tempo, nós já transferimos, o governo federal já transferiu cerca de R$1 bilhão para estados e municípios, na ação específica do coronavírus. Então, todas as nossas regionais, nós temos, a CGU, ela tem um escritório regional em cada capital de estado, elas já estão levantando esses recursos, verificando as licitações que estão sendo feitas ou as dispensas de licitação que estão sendo feitas nos estados e nos municípios, tentando acompanhar essas empresas, verificar se essas empresas possuem problemas já anteriores de não cumprimento de contratos ou de envolvimento em caso de corrupção, para que a gente possa ligar o alerta, isso dentro dos recursos que estão ali no Orçamento Geral da União para contratações. Agora, fora isso, nós temos diversos outros recursos, são os recursos, esses 98 bi que você citou aí, Isa, que são relativos ao pagamento desses R$600, né? Nós temos mais 51,2 bi que são vinculados ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego. Então, o que nós estamos fazendo? Hoje, chegou à minha mão um protocolo, estou assinando com o Ministério da Cidadania, que está responsável por esse pagamento dos 98 bilhões, juntamente com a Caixa, com a Dataprev. A gente vai começar um cruzamento de informações, hoje nós fechamos um memorando, vamos começar a fiscalizar quem está recebendo esse dinheiro, se essa pessoa realmente faz jus, se ela tem condições, se ela não tem condições, se estão fraudando, se existem duas pessoas recebendo, porque os recursos não são voltados somente para as pessoas que estão no cadastro único, né, do governo federal. Esses recursos também vão ser pagos para informais que estão se cadastrando agora. Ontem o presidente da Caixa me mandou, já tinham 25 milhões de pessoas cadastradas para receber esse recurso. Nós temos também empreendedores, né, que também têm direito a esses recursos. Então, todo esse grupo, pessoas novas que não estavam no cadastro do governo vão entrar. Então, nós vamos iniciar uma série de cruzamentos de informações para tentar identificar possíveis fraudes. Não tenho dúvida que essas fraudes vão ocorrer, mas elas vão ser detectadas e nós vamos atrás dos fraudadores, porque no momento desse, com que o país faz um esforço enorme orçamentário de endividamento para tentar atingir as famílias carentes do país, uma pessoa que tem coragem de desviar esse recurso é um absurdo e nós vamos estar atentos a cada pagamento desse aí. Perfeito. Ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, mais uma vez aqui agradeço a gentileza de conversar com a Jovem Pan, de conversar com os Pingos nos Is. Boa noite. Cara, uma honra que está aqui no Pingo nos Is. Um abraço a você, Silvio, ao Augusto Nunes, ao Zé Maria Trindade. Sempre uma honra estar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de explicar o que o governo vem fazendo aí. Muito obrigado.